Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse instante na tua presença, no teu cuidado, e que a tua palavra possa hoje, Pai, trazer novidade para as nossas vidas. É isso que nós queremos, sempre algo novo. Sabemos que a tua palavra, ela se renova a cada dia e queremos uma porção desse novo hoje para o nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Olha, bom estar com vocês aqui nessa véspera de São João, né? São João, grande profeta, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, né? São João ali, primo de Jesus. Muito bom isso aí, né? Isso faz parte da nossa tradição, é a nossa cultura aqui, né? Pena que esse ano cada um na sua casa, né? Não pode se reunir, né? Que hoje eu me lembro ano passado, que festa gostosa, aquela que tivemos lá na igreja, né? Aquele arraial lá na igreja, foi um tempo tão bacana, mas é isso, esse é o novo tempo, nós estamos aqui hoje, vai chamando aí os compadres e as comadres, e que hoje nós vamos seguir então com Atos no capítulo 15, vamos ver aqui o que é que tem aqui, o que é que o compadre Paulo, o compadre Barnabé conta pra gente hoje, né? Isso aí. Grande André, olha aí, pastor André está aqui conosco. Quinta-feira estaremos juntos, hein, meu irmão? Que maravilha. Vamos lá então, vamos nós aqui. Vai entrando aí, quem está entrando aí, vai chegando. Quem for ver depois, aqui, estiver vendo gravado também, é isso. Isso é a nossa live de São João, né? Live de São João aqui, sentado diante aqui, ó, comendo bolo de milho. A gente vai vendo a palavra, comendo bolo de milho. E junto, cada um na sua casa. Mas a tradição está de pé. Né? Esse meu pigarro aqui está uma delícia. Não tem problema não, o sabor do milho compensa. Gente, olha, a gente viu ontem, no capítulo 14, o quê? A gente viu no capítulo 14 que Paulo e Barnabé tinham concluído aquela missão que tinha sido dada para eles, né? Eles foram viajar ali por toda a Ásia e, de repente, eles voltam para Antioquia com o sentimento de missão cumprida. Foi perseguição, mas também foi muita gente, né? Muitas cidades, muita gente que recebeu o evangelho, a semente foi plantada ali, foi difundida em toda aquela região, né? A Ásia começava ali, a Ásia Menor, toda pulverizada com o Evangelho. E agora eles voltam, eles estão de volta. E aí, a gente vai ver aqui no capítulo 15 que, olha, uma coisa que me chama muita atenção no capítulo 15 é o poder, né, dos dogmas. A religião, ela tem esse poder, muitas vezes, a religião e a religiosidade entram como uma tradição que fica muito entranhado na vida das pessoas, tá? E acontece que muitos judeus ali haviam se convertido. Então eles estavam ali convertidos, mas parecia que os dogmas dele estavam assim impregnados. Eles estavam impregnados. Olha só o que diz o início do capítulo 15. Veja vocês, acompanha aqui comigo. Diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que peso. Pessoas que, né, judeus convertidos, vendo que Antioquia estava bombando, o evangelho crescendo em toda Antioquia, tá? As pessoas ali, né, se convertendo, todo mundo se convertendo em Antioquia, e eles vão lá e trazem um peso para as pessoas. Eles impõem um peso. Ele diz aqui o seguinte, ó, a turma tinha recebido o Espírito Santo, a turma estava feliz, né, que o evangelho era para os gentios também, que Jesus Cristo morreu por todos,
E de repente, chega lá uns caras religiosos e diz o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme costume ensinado por Moisés, ou seja, não é segundo o mandamento de Deus, não, segundo o costume, né, mandado por Moisés, vocês não serão salvos. Vê que coisa pesada, vê que coisa triste, vê. Né? Então, isso trouxe um peso muito grande ali. E aí, Paulo e Barnabé chegaram e disseram: opa, que história é essa? Nada disso. Que história é? Como é que é assim? Aí eles disseram: ó, a gente vai ter que ir lá na sede. Temos que ir lá em Jerusalém. Porque veio gente de Jerusalém para cá e está ensinando isso aqui, que onde é que a gente está? Então a gente tem um trabalho danado aqui para trazer a paz à vida dessas pessoas, trazer alívio para a vida dessas pessoas. E a turma vem trazendo aqui um peso. Vê só, os versos 2 e 3, eu vou ler aqui com você. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Grande contenda e discussão com eles. Né? Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Vê? Então, Paulo e Barnabé, junto com outros, eles decidem ir lá para Jerusalém passar essa história limpo. Ó, vamos ver esse negócio aqui, porque isso não está certo não. Mas o que eu acho massa, sabe o que eu acho tão legal aqui? O que eu acho legal é o seguinte: Paulo e Barnabé tinham uma missão aqui agora. A missão era ir lá em Jerusalém e falar com os apóstolos o que estava acontecendo. Só que no caminho para Jerusalém, eles descendo de Antioquia até a Judéia, em Jerusalém, eles passam ali por Samaria, passam pela Fenícia, e aí eles chegam lá e vão ali, eles aproveitam para fazer, sabe o quê? Testemunhar, dizendo para aquela turma: gente, olha, os gentios estão se convertendo aí a rodo. Em todo canto que a gente tem passado, a turma está se convertendo. E olha o que diz a palavra: isso alegrava muito os irmãos. A turma estava feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí eles chegaram em Jerusalém. Acompanha comigo aqui, né, o versículo 4. Diz assim: chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito no meio deles. Ou seja, a gente já viu antes, eles já chegam prestando conta. Chegam lá prestando conta, dizendo: ó, deixa eu prestar conta aqui do que está acontecendo. E aí, o compadre Paulo aqui, o compadre Barnabé, né? Hoje é todo mundo compadre aqui. Os compadres foram logo falando tudo o que tinha acontecido, o que é que Deus tinha feito no meio deles. Eles não chegaram lá com aquele: ó, gente, vocês estão pensando o quê? Sabe o que é que eu estou fazendo? Sabe o que é que a gente está fazendo? Não, 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 não. Eles chegaram humildemente e disseram o seguinte: gente, vocês precisam ouvir o que é que Deus está fazendo no meio dessa turma. Vocês não vão acreditar o que é que Deus está fazendo com esse pessoal. E aí, o verso 5 mostra logo que teve uma ala, ali a ala mais conservadora dos judeus que haviam se convertido. Não era dos judeus que estavam lá ainda com ciúme, revoltados, não. Os judeus, olha só, o verso 5 diz assim: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Gente, vê se cabe na cabeça de alguém. A turma está ali, se enchendo do Espírito Santo. Né? E aí,
as pessoas lá dizem assim, não, mas peraí, isso não basta não, isso não é suficiente. A gente precisa fazer o seguinte, essa turma precisa ser circuncidada e exigir que obedeça a lei de Moisés. Então, aqui se formou o chamado Concílio de Jerusalém. O concílio é uma reunião da liderança da igreja. Né? Então, o concílio é uma reunião para chegar a uma decisão conciliar. Né? Daí vem aquela palavra consenso, também a busca de consenso, vem daí. Tá? Então é isso. Então eles estão lá. Pô, ela foi até cabuetar pro bispo, que eu tô assim, ó, o bispo já entrou aqui. É isso, compadre Miguel. Seja bem-vindo aqui. Hoje aqui é a nossa live aqui, a gente tá falando do compadre Paulo, compadre Barnabé, aqui no capítulo 15. Hoje aqui todo mundo, isso, na unção aqui de João, que veio preparar tudo. Eu não disse, gente, vai botando. Eu disse para vocês saírem mandando para quem não é da igreja. Aí mandaram logo para o bispo. Vê, é o bispo que entrou aqui agora. Né? Em vez de mandar para quem não é da igreja, manda para o bispo. Vocês foram cabuetar para o bispo. Bispo, vê se pode, como é que teu pastor está lá vestido. Mas, ó, fica quieto aí para ver se o bispo também não está desse jeito aqui lá do outro lado. Fica quieto para ver se ele não está. Se não tiver, no mínimo ele está comendo também. Aqui, ó. Igual eu estou comendo aqui também, ó. É assim. Aqui é a unção, essa hoje aqui é a unção, viu, bispo? Vamos lá. Então, aqui tem o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém. O que é o Concílio de Jerusalém? A turma se reúne, toda ali, e olha o que diz o verso 6. Eu vou ler aqui a partir do verso 6. Do verso 6 até o verso 11, Pedro se levanta e traz um argumento para aquela turma ali. Vê só, acompanha comigo. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Acho que Pedro estava ali dizendo assim, gente, não é possível. Mas vê só, ele diz assim, no verso 9, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Olha, a gente podia parar por aqui. Olha, que texto fantástico, que palavra de Pedro. Pedro está falando aqui, não era para a turma aqui, era para a turma convertida. Pedro estava falando aqui para o pessoal convertido já, tá certo? Então, mas o pessoal convertido, mas assim, ligado ao partido dos fariseus, os fariseus que se converteram e ainda impregnado de religiosidade. Às vezes a gente vê isso hoje na igreja, as pessoas que vieram de uma igreja, às vezes mais legalista, aí chega na igreja e vem querer impor, né, regras pesadas, tão distantes da graça. Isso é tão comum ao longo da história. Mas a gente vê aqui, né, e a gente vê interessante que Paulo diz assim, olha, o jugo da lei de Moisés, não deu nem pra gente, nem os nossos antepassados. Se fosse assim, ninguém era salvo. E no versículo 11, ele diz, olha gente, é tudo pela maravilhosa graça. Eu acho que Pedro tinha autoridade, presta atenção, Pedro tinha autoridade. Ele se lembra aqui, né, de quando ele estava em Jope, a gente viu isso lá no capítulo 10 de Atos. Se lembra que ele estava lá em Jope, teve a visão que descia um grande lençol, e o anjo dizia, né, a voz chegava e dizia para ele, não considere impuro aquilo que Deus santificou. E ele entende que estava falando ali dos gentios.
Tá? Então, depois ele é levado lá para Cesareia, foi levado para a casa de Cornélio. Lembra isso? Está tão recente, a gente viu isso no capítulo 10. E lá ele viu, com os próprios olhos dele, ele viu aquela turma ali sendo cheia do Espírito Santo, orando em línguas, fazendo sinais e maravilhas. Não apenas Cornélio, como todos que estavam ali na casa de Cornélio. E aí Pedro disse, gente, eu vi isso. Olha só, eu vi, Deus conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Olha, vê que coisa interessante. Ele assim, Deus, e no verso 11 ele diz, de modo nenhum nós cremos que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Nós não somos salvos pela circuncisão. E a turma estava dizendo, não, para ser salvo essa turma precisa ser circuncidada. Disse, não, nós somos salvos é pela graça, e eles também. Paulo começa aqui, né? Paulo entendeu tudo e começa a falar aqui dessa maravilhosa graça. E aí, a gente vê que no versículo 12, diz assim, vê, toda a assembleia ficou em silêncio. Claro, depois do cara dizer um negócio desse, o cara mostra um negócio desse, o cara vai dizer mais o quê? Não, mas, é porque não sei o quê. Não, é silêncio. Fica quieto. Fica em silêncio mesmo. E depois, a turma ficou em silêncio, e aí foi quando Paulo e Barnabé, que isso era Pedro que estava pregando, Paulo e Barnabé, que vieram de Antioquia, que estavam cheios da autoridade, né, que fizeram isso lá em Chipre, e saíram pregando por toda aquela região. Paulo e Barnabé falou para todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. O verso 12 é isso. É um testemunho. Paulo e Barnabé estão dizendo aqui, olha, vocês precisam ver o que é que Deus fez no meio dos gentios. É uma coisa que, assim, é maravilhoso. Ele fala aqui, sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. No meio dessa turma, Deus fez. E aí, o verso 13 diz assim, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Opa, aqui agora, estava lá em Jerusalém, Tiago, discípulo, né? Aqui, Tiago chegou, aqui, ele pegou e disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos chegar num... Eu tenho uma proposta. Estava no concílio, assim, eu tenho uma proposta. E olha o que ele diz. No verso 13. Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão, está falando de Pedro, nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações o povo para o seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Vê, aí Tiago está falando para a turma, os fariseus que tinham se convertido. Tiago pega as escrituras, pega o livro do profeta Amós, que esse verso, aqui os versos 16 e 17, é uma coisa que foi dita, está lá escrito no livro do profeta Amós, ele diz assim, vê só, que o Senhor disse, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. O profeta Amós, o Senhor já tinha dito através do profeta Amós lá atrás, né, que era para os gentios também, que o Senhor iria restaurar, né, esse templo. Olha só, conhecida desde os tempos antigos. Está lá, está no capítulo 9 do livro de Amós. Depois você pode conferir. Então, aqui a gente vê o seguinte. Tiago dá uma conciliada, uma proposta conciliatória. Né? Ele diz o seguinte, olha, gente, vamos, né? Olha só, presta atenção comigo com o verso 19. Ele diz assim, portanto, julgo que não devemos
por dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Como diz assim, vocês estão dificultando o processo. Eu julgo que não devemos impor dificuldades. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se... Aí ele dá uma contemporizada. Devemos, né? Dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Algumas coisas eles precisam, né, no processo de santidade. Nada de comer comida consagrada aos ídolos. Devem se abster da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Né? Isso aqui é um conceito, porque os animais estrangulados, eles jogam uma toxina no sangue e aquilo ali poderia trazer problemas, ou seja, pegaria um sangue, né, cheio de toxinas. Tá? Então, esses princípios. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas e nos sábados. Aí, o verso 22, aqui. Foi quando o concílio, a reunião ali, todo mundo decidiu aqui que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar alguns mensageiros para lá. Olha o que ele diz no verso 22. Qual foi a decisão? Então os apóstolos e os presbíteros, junto com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Então escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E com eles enviaram a seguinte carta. Disseram o seguinte, a gente devolve o compadre Paulo, o compadre Barnabé lá para Antioquia, mas a gente não deixa eles lá sozinhos. A gente vai mandar, junto com eles também, a gente vai mandar 2 daqui de Jerusalém, para que possam levar a carta e dizer, estes sim são enviados daqui por parte dos apóstolos, tá? Então está enviando, porque antes foram alguns de Jerusalém para lá querer impor uma situação que não haviam sido enviados pelos apóstolos. E aí, eles dizem a seguinte carta, aqui do verso 23 em diante, eles mostram, verso 23 até o 29, tem a carta que eu vou ler para vocês. Essa aqui é a carta do concílio, tá? Essa é a carta que eles se reuniram e firmaram a carta. Olha só, diz assim, irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Vê que carta bacana, né? Eu me amarrei nessa carta aqui. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Ou seja, nada além do quê? Que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Pronto. Eles não falaram nem de salvação. Eles disseram assim, vocês farão bem em evitar essas coisas. Ou seja, está tudo valendo o que foi dito. O evangelho, a salvação é pela graça, mas vocês farão muito bem. E olha, aqui a gente vê, no verso 30 em diante, diz assim,
Uma vez despedido, uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Foi um alívio, pô. A turma estava se sentindo, que história é essa aqui? A gente vai virar tudo fariseu aqui agora? Não, eles se alegraram. Aquela carta veio como um bálsamo para eles. A turma de Antioquia recebeu aquilo com muita alegria. E aí, no verso 32, fala que Judas e Silas se juntaram ali em uma missão. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras, tendo passado algum tempo ali. Então a turma chegava em Antioquia, não queria sair mais não. O evangelho bombando em Antioquia. Eles ficaram lá. E eles ficaram fazendo o quê? Vamos para a palavra. Encorajando e fortalecendo. Esse é o grande lance daqueles que um dia receberam a palavra. E nós precisamos entender isso. Não é jogar a palavra para a pessoa e larga. A gente, quando joga uma semente, a gente precisa cultivar aquela semente. E então eles estavam ali, encorajando e fortalecendo com muitas palavras. Só, gente, vocês precisam estar encorajados, perseguições virão, mas é isso mesmo, vamos manter firme. Jesus disse que no mundo tereis aflições. E aí, depois, eles foram despedidos. Disseram, gente, muito obrigado, compadre Judas, compadre Silas, vocês podem voltar aqui, porque foi tudo muito bom. Mas, no verso 34, diz que Silas decidiu ficar por ali. Silas disse, não, eu me identifiquei aqui. Judas, volta lá para Jerusalém e fala lá para a turma que eu vou ficando por aqui. Tá? E aí, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Eles eram apóstolos, eles eram pessoas que estavam indo, desbravando, fundando igreja, mas precisava cuidar da igreja também. Então, isso estava muito com eles. Essa noção de que eles precisavam se estabelecer. Antioquia era um centro ali, naquela região, para que eles pudessem fazer tudo aquilo. Então, o compadre Paulo e o compadre Barnabé disseram o seguinte, olha, a gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui e tem muita coisa. Só que, depois, no verso 36, a gente teve um grande problema. Grande problema. Que é o seguinte, há algum tempo... Opa, deu uma caída aí. Pronto, voltou. Deu uma travada aí, que tem a gente tentando ligar para mim aqui, mas eu já cancelei. Tá? Vamos lá. Olha, há algum tempo depois, e não diz quanto tempo foi depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Afinal de contas, o compadre Paulo aqui, o compadre Barnabé, não tinha Zoom, não tinha internet, não tinha celular, para saber, e aí, como é que está a igreja aí? Está uma benção? Não tinha nada disso. Eles disseram, gente, olha, a gente precisa ir lá. Paulo vira para Barnabé e diz, Barnabé, meu querido, olha, a gente tem que ir lá. Tem que voltar para ver como é que estão os irmãos. Aqui em Antioquia está uma beleza. Mas e como é que está lá em Listra? Como é que está lá, naqueles lugares todos que a gente foi? A gente precisa voltar naqueles lugares todos. Tá? Então, no verso 37 diz o seguinte, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Opa! E aqui rolou um climão. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha visto, lá em Atos 13, quando Paulo e Barnabé, eles estavam ali, olha só, cadê? Em Atos 13, deixa eu ver aqui. Eles estavam lá em Pafos,
né? E naquela viagem para a Perge, estavam na Panfilha, Atos 13, 13. Eles estavam ali, cheios de perseguição, e no meio daquela perseguição toda, sabe o que aconteceu? João deixou eles e voltou para Jerusalém. No meio da viagem, João deixou eles na mão e voltou para Jerusalém. E aquilo parece que estava engasgado em Paulo. Paulo pegou disso o seguinte, no verso 38. Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. E aqui o bicho pegou. Porque quando Paulo, olha, João, também chamado Marcos, né? Marcos, ele era parente aqui, ele era parente de Barnabé. E Barnabé não gostou disso não. Disse, que história é essa? Sei lá, pô, dá uma chance. O garoto era um imaturo. Né? Os historiadores, assim, no livro de história, não tem muito aqui, muitos relatos sobre isso aqui não. Tá? Mas é só uma especulação. Mas o fato aqui é que eles se separaram. Veja, o verso 39 diz assim, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, foi para Chipre. Barnabé era de Chipre, né? Então ele volta para Chipre. Mas Paulo escolhe Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Né? Ou seja, ali tinha sido a origem da conversão de Paulo. Né? Paulo volta para a Síria, para Damasco. Você lembra? Ele se converteu lá em Damasco. A gente viu isso. Né? Então Paulo quer voltar para aquela região. A gente precisa ver como é que a igreja está. E aqui eles se separam. Um vai para um lado, Barnabé, o compadre Barnabé pega o compadre Marco e vai para Chipre, e o compadre Paulo pega o compadre Silas e vai para outro lado. Tá? Então eles se separam. E aqui termina o capítulo. E assim, interessante a gente ver o seguinte, alguns detalhes aqui, que depois disso, a gente vai ver, né, a gente vai acompanhar aqui depois, nos próximos dias, o restante do livro de Atos, Barnabé sai de cena. Barnabé, que foi Barnabé quem cuidou de Paulo inicialmente, Barnabé sai de cena. Ele volta lá para Chipre e ele sai de cena. E Paulo e Silas, ou seja, é tudo relatado aqui, talvez porque ele depois traz Lucas consigo, como médico, Lucas vem para ele para as outras viagens, Lucas o acompanha, então, e Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Lucas só relata o que aconteceu com Paulo depois, não relata mais nada. A gente não sabe, pode dizer, mas e aí, será que ficou uma mágoa aqui? Né? Assim, eu fui pesquisar algumas coisas, a gente vê que Paulo, depois de uma das suas cartas, Paulo faz referência a Marcos. Ou seja, deve ter rolado aí um perdão, obviamente. Né? Olha só, lá em Colossenses, Paulo fala, mas em 2 Timóteo tem uma coisa muito interessante, eu quero ler para vocês aqui. Em 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui, peraí. Cadê Timóteo? 1 Timóteo aqui. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, vê só, o que é que diz aqui no verso 9, 10... Olha aqui, verso 9. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo diz assim, vê. Procurem vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Percebe aqui? Então, fica aqui no relato em 2 Timóteo que Paulo tinha se resolvido. Né? Não mostra
o momento que ele se resolveu lá com Barnabé e com Marcos, não, mas ele se resolveu com Marcos. Ele faz referência de Marcos, tanto faz referência lá em Colossenses, né, manda saudação para Marcos e tudo mais, como aqui, em 2 Timóteo, tem esse negócio que é muito interessante. Ele diz assim, ele me é útil para o ministério, tragam ele, certo? Então, gente, olha só, que lições a gente tira aqui desse capítulo 15 aqui de Atos? A gente pode tirar muitas lições, tem muito ensino aqui pra gente, tá? Mas só para que a gente possa fechar aqui algumas coisas, a gente precisa ver o seguinte, algumas lições que a gente tira é que, por exemplo, às vezes, muita gente quer sair de algumas tradições religiosas, mas parece que as tradições religiosas não saem de si. A gente já viu isso antes aqui. E a gente vê os fariseus como estavam presos. E às vezes são só dogmas. E essas pessoas não podem carregar. Às vezes é um peso muito grande que as pessoas trazem consigo. Né? E a salvação, ela precisa ser compreendida como uma obra da graça. Tá? Uma outra lição que eu tiro aqui também desse texto é o quê? Quando ocorre um problema institucional, está gerando um problema na igreja, gente, para tudo. Para tudo. Vamos reunir aqui a liderança, né? Vamos trazer uma voz de consenso, vamos trazer uma voz de autoridade, né? Uma voz da autoridade para a igreja. E foi isso que, né, Paulo e Barnabé fizeram. Disseram, não, vamos lá em Jerusalém falar com os apóstolos. Vamos lá falar com Pedro, falar com uma turma lá. Não é possível que isso esteja acontecendo. E a gente precisa tirar isso tudo a limpo. Gente, a gente não pode deixar que os problemas... Já pensou, se Paulo e Barnabé chegasse a turma que chegou lá de Jerusalém, não, essa turma está ensinando tudo errado. E aí é só racha, é só briga, é só briga. Isso é uma coisa muito triste, às vezes, no meio cristão. Pessoas chegam com um ensino qualquer e briga. E a gente precisa buscar entendimento. Então, o concílio, ele tem essa função. Né? O concílio, uma reunião conciliar. Daí vem a palavra conciliação, né? Trazer unidade. A igreja precisa de se reunir para trazer unidade. Né, trazer conciliação para todos. A conciliação da segurança. Tá bom, gente? Então a gente precisa... E aí, o que a decisão conciliar diz? Não me parece bem ao Espírito. Tem que ouvir o Espírito. O que o Espírito está dizendo? Tá? Então, essa busca de uma conciliação, isso deve ser uma tarefa de todos nós. Tá? E uma outra lição, que para mim é fantástica, é o seguinte, serve para mim, para você, para cada um de nós. A gente não deve requerer de ninguém aquilo que o Espírito Santo não requereu. Tá? Então, muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com que fardo, qual é o fardo que a gente está impondo a pessoas. Não. A gente precisa ver o que é que o Espírito Santo requer das pessoas. E nada além, absolutamente nada além. Tá bom, gente? Então, esse é o capítulo 15, essas são as lições para hoje, né? Nesse dia aqui tão, né, especial para nós, para a nossa região, quem está de fora aí, é isso mesmo, nós estamos aqui do Recife, do Nordeste, é isso, hoje é véspera de São João e a gente está aqui, tá? Então vamos orar agora então por essas lições, que isso que foi vivenciado aqui no capítulo 15 traga a cada um de nós também serenidade e entendimento. Pai, em nome de Jesus, traz a cada um de nós, Senhor Deus, o entendimento desses valores, desses princípios. Queremos ter atenção, sim, Senhor Deus, tradições são muito importantes, mas jamais para impor peso na vida das pessoas. Jamais para impor julgamento à vida das pessoas. Muito menos daquilo que o Teu Espírito Santo não requer. Ó, Senhor, traz a cada um de nós também a maturidade para não nos deixarmos levar por contendas e dissensões. Que possamos olhar nas situações e buscar imediatamente, Pai,
buscar reunir e buscar na unidade, trazer uma palavra que venha do teu espírito, trazendo discernimento para a ação da igreja. É isso que nós te pedimos, Pai. Queremos ser uma igreja guiada pelo teu espírito. Abençoa, Senhor Deus, e traz a cada um de nós essa alegria. Em nome de Jesus. Amém.